A paz do Senhor Jesus, amém? A gente vai falar um pouco de jejum nesse vídeo, de como foi o jejum que eu fiz para tomar posse da bênção na vida sentimental, que o nosso foco é sempre vida sentimental, né? Então eu vou ler aqui uma passagem bíblica para a gente entender um pouco de jejum. Eu escuto bastante essa pergunta das minhas amigas, das minhas clientes, como que você jejua? Então é interessante eu compartilhar isso. Lá em Isaías 58, no verso 5, a palavra diz assim: seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma? Que incline a sua cabeça como junco? Que estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Seria tu a isso o jejum de aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade? Que desfaça as ataduras da servidão? E que deixe livre o oprimido e despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, aqui em Isaías 58, a palavra de Deus vai falar do jejum aceitável para Deus. Ele fez uma pergunta: será que o jejum que eu escolhi é esse? Que você passe fome, que você fique, sofrendo, padecendo, que nem um junco inclinado de fome? Não é esse o jejum que eu escolhi. Deus diz isso aqui nessa palavra. Ele fala: o jejum que eu escolhi é que você reparta o teu pão com o faminto, que você despedace todas as ligaduras da impiedade e etc, né? Então, mas aí já a gente sabe, tem consciência de que a gente precisa ser uma pessoa boa, de que a gente precisa estar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em obediência. Porque senão você vai fazer voto de tolo. Então demorou muito tempo para eu ter firmeza nessa área do jejum, para eu ter opinião, para ser eficaz na minha vida. Por quê? Porque a gente demora bastante para evoluir. No meu caso, eu demorei bastante. Então, quando você vai jejuar, você não pode estar com mágoa no coração. Você não pode... Você tem que meditar nessa palavra em primeiro lugar. E a Bíblia fala: põe em ordem a tua casa. Organiza tudo, faz as coisas de Deus com ordem e decência. Como que você vai fazer um jejum se um mendigo pede na sua janela um prato de comida, um dinheiro? Geralmente a pessoa nega muito dinheiro, não custa nada dar uma moeda, R$2. Como que você vai jejuar se você fecha a porta para o faminto, para o necessitado? Ou se você não rompe com as ligaduras da impiedade? O que é ligaduras da impiedade? É concordar com o erro, tipo, você não vive no erro. Mas aí, por exemplo, a gente fala de vida sentimental, tipo, eu tô em santidade esperando ao Senhor, mas a minha amiga é amante daquele cara. Ah, não, coitada dela, mas ela sofreu tanto. Então você quer justificar. Então Deus não concorda com o erro, entendeu? Então, pra gente estar jejuando, começa por aí. A gente analisar a nossa vida e ver se a gente está bem com Deus. É muito importante isso. Isso eu não tô falando de religião, porque religião é coisas impostas por homem. Jejum é algo pessoal com Deus, vida sua. O seu coração tem que estar bem, seu espírito tem que estar bem com Deus primeiro. Se não tiver, é simples, ajoelha, pede perdão, naquele exato momento se reconcilia com Deus, fala: Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E agora, Pai, eu abro um jejum. O jejum, o foco maior do jejum é matar a nossa carne, para fortalecer o nosso espírito, para combater o bom combate dentro daquilo que a gente quer e daquilo que a gente busca. Então, se você está esperando em Deus na vida sentimental e você precisa vencer as pessoas ao seu redor que vêm sendo usadas pelo inimigo, por exemplo, que foi o meu caso. Então, você jejua para fortalecer o teu espírito, para você saber como você vai responder para aquela pessoa, como você vai se conduzir diante daquela pessoa. Então, esse é o foco do jejum, para Deus trazer direção, para Deus te revelar. Então, o jejum traz revelação, o jejum traz discernimento, traz os dons, traz unção para a tua vida. Isso é importante. Sem o jejum é muito difícil de obter êxito dentro de uma batalha espiritual. E eu tenho algumas experiências que eu quero compartilhar que eu tive com o jejum. Quando eu comecei a esperar no Senhor,
eu já estava jejuando para... Eu sou muito curiosa e sedenta pela voz do Senhor, para ouvir o que Ele quer de mim, para saber o que Ele quer me falar. E o jejum traz respostas para a nossa vida. E eu jejuava muito pelo meu particular com Deus. Aí quando veio o propósito de vida sentimental, aí eu tive a ousadia de jejuar pela minha vida sentimental. E teve uma vez que eu abri um jejum, que foi o que mais me marcou, o jejum que mais me marcou nesse tempo, foi um jejum que Deus requereu de mim, Ele pediu. E Ele falou comigo na palavra e depois usou um profeta e falou assim, será que não é possível deixar de comer pão por um tempo para o Senhor concretizar algo na tua vida? E eu obedeci a Deus. E dentro desse jejum, que durou em torno de 4 meses, aconteceu muita coisa. Deus revelou o nome do meu esposo, que eu não sabia que era ele, nesse jejum do pão. E teve batalha espiritual, guerra forte espiritual das bravas mesmo. E teve uma vez, e Deus fala comigo em sonho, né? Como falava com os antigos profetas. Deus fala comigo em sonho. E teve uma vez que eu tive um sonho. Como eu estava esperando em Deus, eu estava esperando em santidade, lógico, né? Sem beijar, sem ficar com ninguém. E o inimigo levantou uma pessoa para me azucrinar. E essa pessoa mandou, tipo assim, homens na minha porta, perguntou se eu era lésbica. E, tipo assim, ela ficou equivocada com a minha vida pessoal, com a minha vida particular. E ela mandou em torno de 7, 8 homens na minha porta, mas tipo assim, na cara dura mesmo. De eu estar trabalhando, a pessoa bater na porta, eu abri e falar, você que é a Silvia? Não, é que a fulana falou que você tá sozinha. E eu também sou sozinho e ela falou que você tá interessada em me conhecer. Sabe gente que quer armar casinha? Aí eu falava, não tô querendo conhecer você nem ninguém. Ela errou. O problema é seu e dela lá, eu não quero conhecer ninguém. E isso aconteceu várias vezes. E essa pessoa, na verdade, era uma amiga, né? Mas ela foi muito usada pelo inimigo, não foi pouco não. Foi ali um campo de batalha travado mesmo. E eu era também um pouco imatura naquela época, não tinha assim autoridade, não tinha tanto discernimento. Depois que eu casei com meu esposo, Deus me deu o dom do discernimento, que é muito importante, muito importante. Mas antes eu não tinha muito não. Quando foi um dia, eu sonhei que eu estava esperando no Senhor. E quando eu sonhava que eu estava esperando no Senhor na vida sentimental, eu sempre sonhava que eu estava sentada numa escada. E eu acho que isso significa algo, porque é degrau em degrau, você vai subindo, né? Assim é a nossa vida espiritual. E eu sonhava sempre que eu estava sentada nesses degraus dessa escada. E nesse sonho, eu estava sentadinha ali nos degraus da escada, esperando no Senhor. E entrou em cena, no sonho, um homem e 2 mulheres, parece, que a mulher era sapatão e o cara era bandido, era demônio no sonho. Aí eles entravam e eles me rendiam ali, e eles falavam assim, o cara falava, já que você não se corrompeu, e já que você não caiu, agora você vai ser estuprada e morta. Aí no sonho ele começava a me torturar, cortar minha perna com navalha. E eu ia ser estuprada e morta pela sapatão lá, pela homossexual. Desculpa a expressão, gente, só tô contando, é o meu jeito de ser. Aí eu acordei muito mal. Aí no sonho essa minha amiga, porque Deus me revela as pessoas também no sonho, isso daí sempre foi assim. Então, tipo, se alguém tá desejando meu mal, ou eu sempre falo, se alguém acendeu uma vela pra mim, o Espírito Santo não me deixa enganada. Ele me mostra a pessoa rápido, na visão, no sonho. E eu nunca cheguei na pessoa para falar, mas eu sempre orei pela pessoa, né? A Bíblia manda a gente orar e não amaldiçoar, né? Aí no sonho essa minha amiga entrava com gestos assim, não sei se ela era da Umbanda, não sei, não é questão de religião, é questão da maldade da pessoa mesmo, né? Tanto é que eu conheço pessoas da Umbanda que são maravilhosas, de verdade mesmo, que frequentam aqui o meu ambiente. Aí ela entrava assim, em posição de batalha, de guerra, assim, como se ela comandasse aquele abuso sexual, aquele estupro, né? Aí eu ficava muito mal no sonho e acordava com a perna doendo, assim, porque tava começando a tortura e tal. Foi um sonho, uma revelação que Deus me deu. E eu fiquei angustiada, credo. Mas eu nunca dei crédito, assim. Quando eu sonho, eu não dou crédito na hora. Eu vou ver depois, que Deus começa a dar mais sinais e tal. Só que a gente vai amadurecendo e dando mais crédito com o tempo. Aí não deu outra. Passou um tempo, acho, sei lá, 2, 3 dias. Aí os fios do meu salão deu problema. E eu precisei de alguém para arrumar a instalação. E essa amiga indicou uma pessoa
Ela falou, não, já sei quem vai arrumar a instalação para você, fica tranquila que eu já ajeitei tudo e esse meu amigo, esse meu parente vai lá arrumar a instalação para você. Aí eu tava lá dentro da minha casa quietinha, né? O cara chegou para arrumar a instalação e começou a mexer nos fios. E um dia antes de acontecer isso, de estourar os fios e do cara arrumar a instalação, eu tinha ido na igreja. E a pastora abriu o culto com uma palavra tão linda que assim tocou no meu coração. Ela falou assim, sabia que o Espírito Santo tem ciúmes da gente? Sabia que se você passar na rua andando assim, alguém te olhar com segunda intenção, o Espírito Santo ele tem ciúmes, porque o nosso corpo é templo dele, ele habita em nós. E aquilo entrou no meu coração, essa palavra. Aí o cara chegou para arrumar os fios na minha casa, aí eu vi que ele me olhou com segunda intenção. Eu não tava assim mal vestida, nem nada, tava normal, mas era obra maligna mesmo. Aí eu vi que ele me olhou com segunda intenção, aí eu falei pra ele, ó, pode arrumar os fios, que eu vou aproveitar e vou almoçar, que até agora eu não almocei. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu fui na cozinha, almocei e tal, e da minha cozinha eu vi o cara lá arrumando os fios, que minha casa era bem pequenininha. Aí, a hora que eu levantei e fui pra pia pra lavar o prato, lavar a louça, aí ele veio de mansinho, na surdina, ele veio e me agarrou pela cintura assim por trás. Só que eu já sofri assédio antes e nunca senti o que eu senti naquele dia. Tipo assédio assim, de homem safado mesmo, de vir, tentar agarrar, tentar beijar à força, mas era coisa humana, normal. Aí na hora que ele me agarrou, eu já tive uma sensação horrorosa, muito medo, sentimento de morte, de abuso mesmo sexual. E aí na hora que ele me agarrou, eu consegui escapar, tirei a mão dele, consegui escapar e virei de frente pra ele. Falei, você tá louco? Para com isso. Aí tava só eu e o cara dentro da minha casa, minhas filhas tinham ido pra escola, foi tudo estratégia do diabo, tudo preparado pelo inimigo. E eu creio que o diabo usa a pessoa quando ela dá brecha, viu, gente? Não é nem que eu tô difamando ninguém, falando de ninguém aqui, não. Tô contando o que aconteceu. É fato, né? Aí eu virei de frente com ele e tal, falei, não, aí me deu muito medo. Falei, meu Deus, esse cara agora eu tô na mão dele, um homem alto, forte. Aí ele veio de novo pra me agarrar. Quando ele veio de novo pra me agarrar, eu tava encostada na pia. E a pia não tinha nada quente na pia, não tinha nada, tava tudo livre assim, tudo normal, só pra vocês entenderem. Quando ele veio pra me agarrar pela segunda vez, que ele encostou a mão em mim, tinha uma xícara na pia, a xícara explodiu assim, ó, explodiu em 1000 cacos. Parece que alguém tinha pego um martelo e moído assim, ó, a xícara com um martelinho. Aí ele levou um susto e tirou a mão de mim assim, pulou pra trás, e eu não senti nada, nada, absolutamente nada quando a xícara explodiu. Aquilo veio como uma seta de Deus mesmo, como uma flecha do Altíssimo para atingir ele, não para me atingir. Aí ele pulou para trás assim, ele falou, o que foi isso? Foi um tiro? Ficou olhando assim para o alto. Aí eu falei, como? Claro que não, que tiro? Não tem como entrar um tiro aqui dentro. E eu já tava assim, de boa mesmo, e o cara ficou transtornado, porque foi coisa do Espírito Santo. Aí ele falou, foi um tiro isso? Eu falei, não foi um tiro. Aí a gente olhou assim, eu e ele olhamos para a xícara, assim, 1000 cacos na pia, assim. Aí eu olhei para ele e falei, volta lá pro seu serviço. Aí na hora eu entendi, na hora que estava acontecendo, eu sabia que era Deus trazendo livramento para mim. Aí, gente, foi incrível. E eu tava lavando a minha louça e eu tava lembrando do que a pastora falou na igreja, que quando alguém olha pra gente com segunda intenção, o Espírito tem ciúmes, o Espírito Santo fica com ciúmes. E ele tinha me olhado assim, eu tava lembrando disso. Aí ele soltou assim, pulou pra trás e ele falou assim pra mim. Ele falou, nossa, não pode pôr a mão em você? Parece que alguém tem ciúmes de você. Nossa, quando ele falou isso, aí eu dei risada na cara dele. Dei risada na cara dele, ele não sabia da fé que eu tinha. Ele me julgava pela aparência, e até hoje é sempre assim, as pessoas acabam julgando pela aparência. E eu era tipo uma menina ainda, isso aconteceu coisa de 6 anos atrás, por aí. Eu era ainda uma menina naquela época, eu tava com 30 anos, né, 30 anos, por aí. 33, 34, porque eu me converti, voltei pra Jesus com 33. E eu tinha um ar de menina ainda, me vestia mais moleca e tal. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. E comecei a rir da cara dele.
Aí ele voltou e começou a mexer nos fios. Aí eu fiquei uns 10 minutos ainda na cozinha, não mandei o homem embora, porque foi tudo debaixo da direção de Deus. Deus estava muito forte ali, a presença estava forte. Aí passou uns 10 minutos e esse cara era desviado. Não era desviado, ele ia pra igreja, mas vivia no erro, sabe? Debaixo de engano. E ele parecia crente, de terno, assim, sempre arrumado igual crente. Nossa, incrível. Aí eu voltei pra onde ele tava mexendo nos fios e Deus tomou minha boca. Eu comecei a falar com esse cara. Eu falei, você tem que se consertar com o Senhor, põe tua vida no altar. Porque Deus não tá brincando, Deus tá te dando uma chance. Hoje foi Deus falando com você. E ele tremia ainda, que nem uma vara verde assim. E eu achava engraçado. Eu falei, nossa, mas só foi uma xícara que explodiu, você tá tremendo ainda? Aí aquele homem saiu dali, da minha casa, e eu coloquei no meu coração. Eu falei, não vou contar isso pra ninguém, porque ninguém vai entender. Né? Hoje que eu tô compartilhando essa experiência linda com Deus, e eu tava jejuando. Então, a Bíblia fala que tem certos tipos de demônio que só sai com jejum e oração. E fala que os discípulos tentaram expulsar um demônio de um rapaz e não conseguiram. Aí eles falaram para Jesus depois em particular, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Aí Jesus falou para eles, porque tem certos tipos de demônio que só sai com jejum e oração. E eu estava debaixo do jejum do pão, nessa época de renunciar ao pão, que era o que eu mais amava. Então eu vivia sempre meia com fome, porque tudo que matava minha fome era pão. E esse cara não conseguiu tocar em mim. Né? E a gente vê tantas mulheres morrendo estupradas, abusadas, e aquele dia eu senti na pele. Como é isso? É um espírito, é um demônio que toma a vida da pessoa ali, quando vê já fez, já estuprou, já estrangulou, tudo muito rápido, coisa assim, sei lá, de 10 minutos. E se ele tivesse feito isso comigo, ele ia sair pela porta da frente, ninguém ia saber até hoje quem foi, porque o clima ali estava tudo favorável para que fosse dessa forma. Mas era para eu crescer em Cristo e ter experiência com Deus, e eu creio que até ele também. Então foi isso, né? Nesse jejum do pão eu tive várias outras experiências que foi muito linda, foi tremenda. E eu vou compartilhar mais uma experiência do jejum. Depois de casada com o meu esposo, a gente enfrentou várias batalhas, várias batalhas. A gente enfrentou doença, né? Que eu tive o câncer, que eu quase morri, a gente venceu com a graça de Deus. A gente enfrentou vários trabalhos de feitiçaria, colocaram um trabalho na minha janela, tudo arrumadinho com terra de cemitério. Enfim, não vou entrar em detalhes. Aí depois que parecia que estava tudo apaziguado, e a gente ia dar início no culto da vida sentimental. Não é culto que fala, né? Palestra da vida sentimental. A gente ia estar à frente desse trabalho, né? Aqui na Terra, então desperta uma fúria no inferno, uma batalha. E a gente sempre fazendo um jejum aqui, outro ali, meu esposo também. E tava tudo em paz. Aí quando foi um dia, eu tava dentro da igreja, aí eu abri a Bíblia, saiu escrito assim, fortalece bem as tuas forças, porque o destruidor subiu contra ti. Só que eu não lembro onde, eu sou muito ruim de gravar isso, onde tá escrito, onde tá. Eu leio muito, mas eu não gravo nada. Aí aquilo me deu dor na barriga, assim, me deu angústia, era Deus falando comigo. O Espírito Santo testifica no coração. A Bíblia fala que a palavra dele se renova todos os dias. Então você pode ler hoje assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, normal. Serve para uma coisa. E no outro dia você lê a mesma coisa, tipo, é aquele impacto, aquele negócio, você sabe o que Deus está falando. Aí eu peguei, cheguei em casa e mostrei para ele, falei, amor, Deus falou isso comigo, fortalece bem as tuas forças. E a gente já estava forte, já estava buscando. Aí eu falei, amor, então vamos fazer um jejum. Assim como Neemias construiu um muro ao redor dos muros que ele já tinha levantado. Ele levantou um outro muro. Era isso que Deus estava requerendo naquele momento, para a gente combater uma batalha. Aí eu fui jejuar, em cima do que eu já estava jejuando. Só que assim, gente, não é passar fome. No final do vídeo eu vou explicar como que faz o jejum. Não é de passar fome, não é isso que Deus quer. Eu acabei de ler aqui, que não é isso que Ele quer. Aí eu peguei e abri o jejum, fiquei no propósito de jejum e oração e vigilância. Tipo assim, igual eu tô aqui agora, assim, lendo a palavra, meditando. A Bíblia fala do dever do atalaia. O atalaia fica num lugar alto, como se fosse numa torre de vigia. E ele fica ali para avisar do perigo. E o meu chamado é esse, de atalaia. Eu sou atalaia de Deus. Aí eu avisei meu marido e fui para a torre de vigia, só que ele não deu crédito. A gente já estava bem com Deus, então eu acho que foi isso. Pelo fato dele não ter ainda experiência. Não que ele não quis jejuar, porque ele não tem preguiça também não, viu?
Aí eu fiquei firme e ele ele perdeu tempo no jogo, jogando no computador. Isso começou a me incomodar, mas eu não podia chegar nele e falar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Aí eu vi que ele estava muito jogando no computador. Falei, meu Deus do céu, ele não conseguiu despertar. Gente, não deu outra, não deu uma semana. Aí entrou uma indiferença entre nós dois. Assim, a gente nunca brigou feio. Se eu falar que a gente já brigou feio, é mentira. Mas sempre veio essa seta do diabo, da indiferença, da irritação, o ambiente ficar estranho. Tipo, parece que chegou um ser invisível. Que nem aquele episódio que tinha da mulher invisível lá, que eu não assisti, mas eu lembrei disso agora. Que entra no meio do casal. E vinha uma indiferença entre a gente, assim, uma coisa horrível, muito ruim. Uma falta de afinidade, uma irritação. Tipo, tudo que o outro fala, ai, que saco, sabe? Uma coisa estranha. Aí veio essa indiferença. Primeiro ele ficou um dia, 2 dias, e eu jejuando, e ele cego lá no joguinho do computador. Aí quando de repente veio a seta do inimigo, né? Entrou uma pessoa na nossa conversa e lançou uma... O diabo usou a boca da pessoa sem ela perceber, na verdade. Aí eu já falei ali, retruquei a pessoa e a pessoa falou de uma situação que se encaixava na vida do meu esposo, que me incomodava e me irritava muito. Aí eu retruquei a pessoa, tipo assim, não concordo com isso, não sei o que. Aí já entrou uma irritação no meu esposo e tal. Só sei que foi uma loucura. Eu sei que ele pegou e simplesmente saiu andando, saiu pela rua e não voltou mais. Não voltou mais. Ele ficou uma semana fora de casa. Aí eu fiquei já na minha, porque eu tava já na torre de vigia. E quando a pessoa tá na torre de vigia, que é o dever de todo atalaia, que avisa do perigo, quando você se consagra, Deus te levanta para ajudar pessoas. Então, você tá vendo tudo, você tem o domínio do que acontece ao redor. Quando você não tá na torre de vigia, você tá no chão, você tá disperso, você tá perdido, você tá sem rumo, sem saber para onde vai, o que faz, você não tá ligado nem no que tá acontecendo. Essa é a verdade. E eu tava na torre de vigia, ele saiu andando pela rua, ficou uma semana fora de casa. E como eu tava em consagração, eu senti paz. Paz, 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 paz. O Espírito Santo correu e me abraçou assim, ó. Me justificou. E eu não vou falar que eu não fiquei chateada e nem triste. É lógico que a gente fica. Só que o Espírito de Deus, ele cuida, ele preenche, ele te dá sabedoria. Porque antes, quando eu brigava com namorado, essas coisas, nossa, eu não conseguia, eu era muito ansiosa. E eu creio que vocês são assim, a maioria pelo menos. Uma ansiedade, tipo, você não fala, eu não vou ligar, não vou ligar. Quando vê, você já ligou, quando vê, você já mandou mensagem, quando vê, você já fez, já conversou, já quis resolver. Só que Deus falou pra mim, Deus falou, não vai atrás. Deus falou, fica na sua, fica calada, fica no espírito, permanece em consagração, permanece dentro do chamado. E eu não sabia como que estava a vida do meu esposo do lado de lá. Mas dentro dessa história, gente, do jejum, do outro lado de lá sempre tem uma batalha espiritual. O diabo sempre levanta alguém para acender vela, sempre vai ter alguém que é usado como instrumento do diabo para interferir no relacionamento, para destruir. Da mesma forma que sempre tem alguém que é usado por Deus para interferir no relacionamento, para ajudar. Então, assim, no mundo espiritual, as entidades que a pombagira, ela não é a favor de um relacionamento sólido, ela só gosta de casos de sexo casual, de namoro por interesse de sexo, essas coisas assim. Quando ela vê que tá sério, ela começa a pôr intriga, destruição. Então, sempre teve essa batalha para ser lançado dentro do meu casamento. Intriga, destruição, frieza, pro meu esposo retroceder e voltar no passado. Sempre foi essa batalha. Deus sempre me revelou tudo, quem é a pessoa, quem está acendendo as velas, quem está fazendo. E Deus mostra, às vezes, assim, em sonho, em revelação, os detalhes das coisas. Chega a ser, tipo, assim, muito gratificante, porque ele é muito fiel, a fidelidade dele é muito grande. Jesus, ele é real, ele não é uma lenda ou algo assim que está distante, como se fosse ele lá no céu e a gente batalhando aqui na terra. Não, ele envia anjos, ele mesmo vem, intercede, ele mostra tudo. Ele fala na palavra, ele fala assim, eu vos dou a conhecer todas as coisas, não há nada em oculto que não seja revelado. E ele fala, tudo aquilo que eles fazem às ocultas, o só referir é vergonha. Eu vou revelar os meus servos.
Então ele revela mesmo, de fato ele revela. E quando você se consagra para jejuar, para buscar, você se torna servo de Cristo. Essa é a verdade. Aí meu esposo voltou depois de uma semana. Totalmente mal, né? Não tava bem, não. Foi muito difícil pra gente se reconciliar. Eu achei que era o fim. Porque ele ficou uma semana na casa da mãe dele. Ele não me traiu, não ficou com ninguém. Ele voltou muito pra baixo, muito abatido, porque afetaram a nossa vida particular. Lançaram seta, lançaram dardo inflamado. E pega, gente, mesmo. Porque assim, ó, já fala, é batalha espiritual. Não é assim, é um monólogo, como que fala? Você não tá sozinho, né? Tipo, o inimigo não tá lutando sozinho, você tá no meio de uma batalha. Você tem que ter as armas que você precisa para batalhar. Você tem que estar revestido da palavra de Deus, Efésios 6:10. Lê Efésios 6:10. Você tem que estar revestido da armadura do Senhor, o escudo, o capacete, a couraça, a lança. Então você tem que estar revestido, né, da armadura de Deus. É batalha espiritual. E o jejum é batalha espiritual. Então, todas as batalhas que eu contei aqui foram as que eu venci, né? Eu usei duas histórias de que eu venci mesmo, porque a Bíblia tinha falado, fortalece bem as tuas forças, porque o destruidor subiu contra ti. E lá no livro de Joel fala desse espírito, fala assim, fala do devorador, do cortador, do migrador e por último, destruidor. É o pior de todos. Então eu creio que na nossa vida já tinha passado todos eles, o devorador, o cortador, o migrador. O devorador o nome já fala, né? Ele vai devorando as suas bênçãos, vai encontrando brechas, brechinhas. O cortador é tipo assim, você vai conhecer uma pessoa, tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que isso é regra. Falar do cortador. É assim, por exemplo, você vai conhecer uma pessoa, você tá interessada na pessoa, a pessoa tá interessada em você, aquela coisa legal. De repente aparece uma outra pessoa e entra no meio. Aí o cara tira o foco de você e põe o foco naquela outra pessoa que nem era a pessoa certa. Eu já passei por isso. Aí passa tipo 2 meses, 3 meses, o cara nem ficou com aquela pessoa, era só pra destruir o início do relacionamento. Aí o cara volta e fala, nossa, eu fiquei com ela, fui pro motel com ela, depois só veio decepção, não era nada daquilo que eu queria. Só que aí já cortou, já esfriou, acabou, entendeu? Tem coisa que era pra ser bênção de Deus. Aí tem o migrador, que pega a bênção da tua mão e entrega na mão de outra pessoa também, né? Entrega de verdade. Aí tem até história que a pessoa fala, nossa, era para me casar com aquela pessoa, eu sei que era. Antigamente a gente ouvia muitas as histórias, né, né, um exemplo de migrador. Vou usar um exemplo bíblico aqui, um exemplo só, tem sentido, para mim tem sentido. Acho que foi Jacó, ele lutou pela filha de Labão. Ele trabalhou 7 anos por uma filha. E a moça também, com certeza, estava gostando dele. Aí na hora do casamento, veio o migrador. Labão pegou a filha mais velha e colocou para se deitar com ele escondido. Ele confundiu as duas, pensou que era uma, era outra, e a mais nova perdeu a bênção. Uma coisa assim. Aí a outra esperou mais 7 anos para tomar posse da bênção. Olha para vocês verem. Então, se a gente estiver em consagração, que nem Deus falou, o jejum que eu quero não é que vocês passem fome. Agora eu vou falar rápido um pouquinho de como eu faço o jejum. Eu tenho problema de saúde, tenho baixa imunidade, tá, alguns problemas de saúde. Então, antes eu fazia um jejum mais forte, tal, no sentido físico, porque espiritual não mudou, é a mesma força espiritual. O meu jejum eu faço assim, eu acordo, tomo café da manhã bem reforçado. Se eu sentir que meu organismo tá bom, eu abro o jejum depois de meia hora. Se eu sentir que eu tô com carência ainda de energia, eu almoço, tomo café da tarde e até janto. Aí depois de ter suprido o meu organismo, de ter suprido o meu físico, que agrada muito a Deus isso, aí eu espero em torno de meia hora, 1 hora, aí eu abro o jejum. O jejum não é passar fome, jejum é propósito. Aí eu abro o meu jejum, faço a oração, abro o meu jejum de 3 horas, 6 horas, aí depende também do tempo que você pode conseguir ficar em jejum. É legal sentir um pouquinho só de fome, você não tá assim pesada.
Mas você tem que estar leve, mas com o organismo forte. Porque não é de Deus passar fome, tontura e dor de cabeça. Aí eu abro o meu jejum, entendeu? Aí eu abro o meu jejum e oro, falo com Deus. É muito extenso, né? Se eu for falar todo o processo, né, gente, de oração e tudo. Mas é lógico que se você for jejuar, aí você não vai ficar na rede social, jamais. Nem televisão, nem conversa boba, tipo dando risada, brincando. Que nem quando eu tô jejuando, nem com o meu cachorro eu fico brincando muito. Eu vou meditar na palavra, vou orar, de vez em quando você vai lá, ora. Fique em espírito, fique em espírito. Se tiver que trabalhar, trabalha, normal. Se tiver que ajudar alguém, ajuda normal. Se chegar alguém para conversar, aí você tem que vigiar muito. Porque aí você pode, com uma frase que sai da sua boca, você pode quebrar o jejum. Tipo, falar uma bobeira, algo contrário à palavra. O mais importante é você ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você vai falar a palavra. Vai sair da tua boca a palavra, que sai da boca de Deus. Aí no jejum você está lançando profecia, você está profetizando. E para finalizar o vídeo, que está extenso, eu vou agora dar um exemplo. Daniel jejuou 21 dias. E ele fala que não ficou em jejum durante 21 dias lá. E o anjo chegou depois de 21 dias com a resposta para Daniel. E o anjo disse assim para ele: por causa das tuas palavras eu vim. Porque o príncipe da Pérsia me impediu nos ares, né, nas batalhas celestiais, as potestades, principados, nas áreas celestiais, impediu a bênção de Daniel. E o anjo falou para ele: desde o primeiro dia em que você abriu a boca e falou com o Senhor, foi ouvida a tua oração, desde o primeiro dia. Olha como nosso Deus é muito fiel. Aí o anjo falou: mas por causa dos príncipes das Persas, das potestades lá, dos demônios lá, sei lá, falou: eu não consegui chegar. Aí Deus aí você continuou orando. Falou: Daniel, por causa das suas palavras, que você continuou orando. Aí Deus enviou o arcanjo Miguel e me atravessou com a bênção, e a bênção tá aqui. Daniel queria a resposta para o povo dele, né? Era um homem excelente, que tinha um espírito excelente. Então eu me inspiro muito no livro de Daniel quando eu vou fazer jejum. A Bíblia fala que ele não se contaminou com as coisas aqui da terra, que ele era separado, ele era um homem de Deus, tinha um espírito excelente sobre ele. Esse espírito era o Espírito Santo. Então busca a presença de Deus, pede perdão, se limpa primeiro, se lava no sangue de Jesus, que ele morreu lá para perdoar a gente. Aí depois você começa a fazer os propósitos de jejum pela sua vida sentimental. Aí Deus vai te revelar em sonhos. Se tiver alguém batalhando contra a sua vida, Deus vai te mostrar a pessoa. Deus vai te revelar quem é a pessoa. Você ora, abençoa a vida dela. E Deus vai te revelar. Você vai começar a ter visão com a pessoa que você vai casar. Você vai começar a ter sonhos. Eu via sempre as alianças assim na minha frente. Aí eu via sempre o cabelo do meu esposo do jeito que é hoje. Ele usa um tupete de vez em quando, que é natural. Quando o cabelo dele tá um pouco grande. Aí eu sempre via o tupete dele. Aí minhas filhas faziam desenho. Só para finalizar o vídeo. E minhas filhas faziam desenho profético. E Deus foi revelando. Deus foi mostrando. Deus foi falando até o tempo que eu ia casar. Deus falava: esse Natal você não vai passar sozinha. Tudo isso por causa da busca, da fé, da fé, de acreditar no Senhor, gente. Então não desista, é só pôr a mão na massa, põe a mão na massa, né? Separa um tempo para Deus, vale a pena, vai valer a pena, né? Deus é muito fiel. Então que Deus abençoe a vida de cada um de nós, para esse dia de hoje, para esse vídeo. E deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal. E a gente juntos vamos batalhar pela nossa vida sentimental, pelo nosso casamento, pelo seu tempo de espera. Deus vai te honrar. Creia. Basta acreditar. Amém?